Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia abençoado para poder trazer a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Compartilha, se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente. E que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Ei, som, ei. Som, ei. Som. Bom dia a todos, esta manhã, mais uma vez aqui, nesse lugar, para poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê, a palavra de Deus fala que já está condenado. Não são as minhas palavras, mas as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre. E a palavra do Senhor, ela foi feita para nos instruir, para nos orientar acerca da salvação, acerca do que Deus fez e continua fazendo para que as pessoas reconheçam que Ele é o nosso único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Por isso que nós temos a obrigação de chegar mais a esse Deus que fez a obra maravilhosa que nunca ninguém fez, mas Ele, por amor de mim e de você, Ele se entregou para morrer, para nos dar vida, porque o homem, ele vive separado de Deus, vive separado de Deus, vive separado do Senhor, porque vive ao contrário dos mandamentos, dos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a conversão e para a educação da justiça. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada por todos, para aqueles que querem dar ouvido, para aqueles que têm temor do Senhor, para aqueles que querem ter uma vida diferente, separada deste mundo e viver para Cristo Jesus. E vivemos no mundo que as pessoas não querem. As pessoas não querem viver uma vida com Cristo, mas uma vida mundana, regalada dos prazeres carnais. E você tem a oportunidade hoje de estar conhecendo mais esse Jesus que eu prego. Eu estou aqui para anunciar
religião de ninguém, nem falar de político, nem falar de governo, de prefeito, vereador, porque o homem é mau, o homem é enganoso, o homem é mentiroso, mas nós temos um Deus vivo e verdadeiro, que é fiel, que não mente, esse que não tem interesse de te lançar no inferno, mas o homem, pelas suas falhas, pelos seus pecados, está caminhando para o inferno, e abandona Cristo, abandona os seus mandamentos, abandona as leis do Senhor, e as leis do Senhor é feita para ser cumprida. Mas o mundo está se envolvido com muitas coisas que esquece do próprio Deus. Envolvido com as coisas mundanas e carnais. Coisa que Deus não mandou fazer e continua fazendo. Envolvido com festas mundanas. Envolvido com prazeres que satisfazem os seus olhos e a sua carne. Foi dessa forma que o primeiro casal pecou. O primeiro casal que Deus fez, criou para ser exemplo nesse mundo. Mas o desejo dos olhos, o desejo da carne, onde fez que a mulher de Adão desobedeceu a Deus, que não era para tocar naquele fruto e comer. Mas a Bíblia fala que ela desobedeceu, ouviu mais a voz do diabo do que a voz de Deus, porque Deus havia dito: não coma desse fruto, pode comer de todos os frutos, mas desse vocês, está no meio do jardim, vocês não comam. Mas a Eva desobedeceu a Deus e comeu daquele fruto, e veio o primeiro pecado, a desobediência, e o homem foi separado de Deus. Mas existe uma chance. Essa chance foi dada por Jesus Cristo, que saiu do seu trono, da sua glória, e veio para esse mundo pagar um preço que nem eu e você poderia pagar, é se entregar a sua vida e morrer pelos nossos pecados. Pecado que separa Deus, pecado que separa da glória de Deus. Mas uma geração cega, uma geração que não quer enxergar a realidade, uma geração que não está ouvindo a palavra de Deus e para os mandamentos de Deus, que está caminhando para o inferno, porque não querem saber de Deus. Está aí todo mundo se enfeitando com a festa pagã, e várias pessoas vestidas do Papai Noel. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, esse ensinamento de Jesus Cristo. É uma festa pagã. Mas o homem erra por não conhecer essa Escritura e não conhecer a Deus, e praticando coisas que não deve e que desagrada a Deus. Em Tiago 1:22 diz assim: tornai vós praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Não somente ouvintes, mas praticantes. E não adianta você ouvir e não praticar.
Ou você tampar os teus ouvidos para não ouvir a verdade. Tornai-vos praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. E as pessoas vivem no engano e na mentira. Só quer saber de viver no engano e na mentira. Homens, a geração que gosta de enganar os outros, que olha somente para si mesmo, sem misericórdia alguma. Mas Deus está lá no trono ouvindo tudo, vendo e ouvindo tudo, as tuas práticas, as tuas escolhas. A palavra de Deus fala que Ele não terá culpado por inocente. E você é culpado, porque não arrepende dos seus pecados e foge da verdade. Em Mateus 4,17, a Bíblia diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus já chegou. Chegou para aqueles que querem viver de acordo com a Bíblia manda, não de acordo com o homem manda, não de acordo com o teu bispo, teu padre, teu papa, que muitas das vezes engana e mente, porque tem só interesse para si mesmo. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, o Espírito Santo é que nos ensina a verdade. E muitas das vezes você nem lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, e muitas vezes critica quem fala, quem prega. E a Bíblia diz, em Mateus 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Você está afim de conhecer a verdade? Ou você acha que os teus desejos, as tuas escolhas, a tua verdade? E muitas das vezes as tuas escolhas é que está te levando para um abismo, para a tua destruição e para a tua condenação. Jesus veio a esse mundo para salvar o mundo, mas o mundo vira as costas para Jesus. O mundo vira as costas para Jesus. Todo mundo aí, nesses últimos dias, procurando festa. É festa para todo lado. O povo quer saber de festa. Beber. E praticar uma vida separa de Deus. Agora, esses dias, vamos comemorar Natal. Aonde você acha na Bíblia Natal? Se é uma festa pagã, mas você acha que está fazendo as coisas certas, né? Por isso que vive no engano e na mentira. Vive no engano e na mentira. E não quer conhecer a verdade. E foge da verdade. Porque gosta de continuar na mentira. Gosta de continuar no engano e na mentira. Mas a Bíblia diz, em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Mas o povo não quer vir a Jesus Cristo. Ele é o único que alivia. O mundo vive na depressão, na doença. Doença para tudo quanto é lado. As pessoas morrendo porque são desobedientes a Deus. Praga, peste, fome está aumentando. E vai aumentar muito mais. Porque as pessoas não querem saber de Deus. E caminhando para o inferno, para as trevas.
que continua virando as costas para Jesus Cristo. Mas Jesus não vai ter o culpado como inocente. E você tem a oportunidade de conhecer mais Jesus Cristo. Mas você está disposto? Mas nós vivemos uma geração dos incrédulos. Geração de incrédulos. Que não acredita na palavra. Acredita mais no governo. Acredita mais em político. Acredita mais em homem, mas não acredita em Deus. Mas quando as coisas se apertam, clama a Deus. Só da boca para fora. Clama a Deus, só da boca para fora. Quando está no apuro. Mas depois esquece. E diz que está servindo a Deus. Mentira. Eu quero deixar uma palavra aqui para você meditar. Que fala de um homem. Ele era um homem da lei. Naquela época. Conhecia todas as escrituras. Conhecia as escrituras. Conhecia toda a letra. Mas ainda não tinha conhecido o verdadeiro Deus. E Jesus Cristo andava na terra, veio esse mundo para ensinar, para instruir as pessoas a fugir do mal e conhecer a verdade para ser salvo. E Jesus fazia muitos milagres, cura, na época. E naquela época, os homens da lei rejeitaram Jesus, porque eles gostavam de ter poder, de ter nome. Mas Jesus Cristo veio, estava famoso, e a inveja tomou conta do seu coração, daqueles homens. E eles queriam matar Jesus de tudo quanto é jeito. E esse Nicodemos, ele começou a ver Jesus com os olhos diferentes. Conhecendo Jesus pelos seus milagres, suas curas e seus feitos. Ele queria marcou encontro com Jesus. A Bíblia fala que ele marcou esse encontro com Jesus para ter mais orientação acerca de Jesus. E a palavra de Deus fala assim, no título: Jesus instrui Nicodemos. Está em João, capítulo 3. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre da sua mãe? Nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter tido necessário vos nascer de novo. E o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. A palavra de Deus fala que esse homem Nicodemos, que era um homem muito importante da época, a Bíblia diz que ele era um fariseu, o príncipe dos judeus, um homem famoso, mas ele queria conhecer Jesus. E ele marcou um encontro à noite. Por que ele marcou um encontro à noite? Para os outros fariseus não vê que ele estava marcando um encontro com Jesus, porque tinham raiva de Jesus. E você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Nicodemos, ele sentiu interesse de ter um encontro com Jesus, porque ele queria ter mudança na sua vida. Ele sentiu a necessidade de ser transformado, mudado. Por isso que você tem que sentir a necessidade e a vontade de ser mudado. Deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Era esse o desejo de Nicodemos. Aquele homem teve esse encontro com Jesus. E ele diz: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Nicodemos via e Nicodemos viu os milagres de Jesus, as curas. Ele viu que ele era o próprio Deus, o Filho de Deus. E nós vivemos numa geração que não reconhece esse Deus, que fez tantos milagres e que continua fazendo milagre, mas prefere confiar naquilo que não faz nada. Confia em homens, confia em seu próprio carro, confia em estátua, entrega a sua vida para todo tipo de coisas, mas esquece daquele que morreu por você. Esquece daquele que criou tudo e todas as coisas, que morreu e ressuscitou e hoje reina para sempre. E Jesus não está morto. Jesus não está preso numa cruz. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado ao lado do Pai, no seu trono de glória. E Nicodemos teve essa conversa com Jesus. E Jesus respondeu: na verdade, eu digo, aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, creio eu que ele ficou meio assustado quando Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo. Porque ele não sabia, não tinha discernimento, não tinha o Espírito Santo para entender o que Jesus estava falando. Quando Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas disse Nicodemos: como pode o homem nascer
nascer sendo velho? Essa foi a pergunta de Nicodemos. Como o homem pode nascer já sendo velho? Mas ele não estava entendendo o que Jesus queria dizer para ele. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Como eu, velho, creio que o Nicodemos já tinha mais de 50 anos. Ele diz, como que eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe para nascer de novo? Mas respondeu Jesus, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é a verdade. Aquele que não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar na glória de Deus. Aquele que não nascer de novo, não vai poder estar com Jesus. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Na verdade, te digo, aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele disse, Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Mas Jesus explicou para ele. Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nascer da água e do Espírito, ser lavado pela palavra de Deus, ser transformado, ter mudança de vida, ter mudança de atitude. Se você não mudar a sua vida, se você não abandonar as coisas mudando desse mundo, se você não largar da sua cachaça, se você não largar da sua prostituição, se você não largar da sua maconha, da sua droga, do seu amor pelo dinheiro, da avareza, você não nasce de novo. Você não é transformado. Mas se você vive na prostituição, se você vive nas drogas, nas bebedeiras, você está separado de Deus. É a palavra que diz, é a palavra que está nos dizendo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino. O que ele estava querendo dizer? Abandona tudo. Abandona tudo que é errado. Abandonar tudo aquilo que te separa da presença do Criador. Se não obedecer, não tem como ter comunhão. Como aconteceu no Jardim do Éden. Como aconteceu no Jardim do Éden. Onde houve a primeira desobediência. E toda desobediência te traz consequência. Toda desobediência vem a consequência. Por isso que esse mundo está perdido. Esse mundo já está condenado a ser lançado no inferno. Que a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. É o diabo que está aqui reinando nesse mundo, fazendo a cabeça das pessoas, que não quer saber de Jesus Cristo. Não querem. Porque vive fora da verdade.
Mas Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo desprevenido. E aquele que abandona o pecado, aquele que volta para Jesus Cristo, arrepende dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e seguir Ele. Jesus Cristo fala que Ele perdoa todos os pecados. Mas você está disposto a entregar a sua vida para Jesus Cristo? Ou quer continuar da maneira que você está vivendo? Hein? Com as coisas poluídas na cabeça. Com a geração hoje que carrega o cérebro na cabeça, uma cabeça vazia, uma geração que gosta de ser transformada. Jesus Cristo diz: façamos o homem a minha imagem, a nossa semelhança. O homem foi feito para parecer com Jesus Cristo. Uma geração hoje está parecendo mais com a aparência do diabo. É pintura para tudo quanto é lado. O homem é uma vergonha. Uma geração que está homem virando mulher, mulher virando homem. Uma bagunça. Uma cabeça vazia. Uma geração que quer ser transformada. Encher teu corpo de tatuagem. Dando moda para tudo quanto é lado. A cabeça marca para tudo quanto é lado. Arrependa enquanto você pode. Em Jesus Cristo, a palavra de Deus que Ele não vai ter ocupado por inocente. Conserta a tua vida enquanto você pode. E Nicodemos, esse homem queria conhecer Jesus. O que é nascido da carne, Jesus disse para ele: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a pessoa que ouve a palavra de Deus, a pessoa que é instruída pela palavra e não tem mudança, ele continua vivendo na carne. Ele continua vivendo as imundícias desse mundo. Mas a pessoa que ouve a palavra e é transformada e começa a seguir Jesus Cristo, o Espírito Santo habita dentro dele. Porque nosso corpo é feito para habitar o Espírito. O nosso corpo é feito para habitar o Espírito. E esse Espírito, quem vai escolher somos nós. E se você continua vivendo a vida mundana, com o desejo da tua carne, com as imundícias desse mundo, agradando mais o diabo e desagradando a Deus,